Leitura do livro Dimensões do Reino, volume 2, capítulo 2. Alianças de Deus. Jesus Cristo quer fazer algo que vai nos mudar e afetar nossa vida por toda a eternidade. Tudo o que fazemos hoje é como se fosse um provador para amanhã. E Yahweh vai nos capacitar a ir a Ele e receber dele, de forma que quando chegarmos lá, já estaremos vestidos à sua semelhança. Yahweh quer nos envolver mais do que nós queremos envolvê-lo. Ele quer se agarrar a nós e nos sacudir, para que possamos começar a ficar sob a unção, que Ele precisa que seja liberada em nossas comunidades. Aquelas coisas que podem ser abaladas serão removidas e levadas embora, ou seja, a primeira criação. Como um resultado, as coisas que permanecem não podem ser abaladas. O Espírito Santo não virá a um vaso não purificado, mas ele fluirá através de um vaso santificado. Isso significa que alguém que estava tão cheio de lixo em suas vidas, mas trouxe isso e colocou sob a unção, sob o governo e sob o senhorio de Jesus Cristo, aí então ele diz: agora eu tenho um vaso. Muitas pessoas dizem que Yahweh virá e nos dará odres novos. Não é isso que a Bíblia realmente diz. A palavra grega que é usada para novo odre de vinho por Paulo na Bíblia é anakinó, transliterado como anakinó, que significa feito de novo novamente, renovado. Yahweh não vai lhe dar um odre novo, ele vai torná-lo novo novamente. Existem algumas coisas que Yahweh nos deu na palavra e que precisamos aprender a usar para nos anakinó. Nesse capítulo vou ensinar sobre um assunto que descobri ser uma base fundamental em minha vida, que me capacita a acessar a dimensão do reino e caminhar com a presença de Yahweh, experimentando-o em uma maneira muito real. As alianças de Yahweh. A Bíblia diz: meu povo é destruído por falta de conhecimento. É aquela falta de conhecimento que nos rouba a herança que Yahweh tem para nós nessas alianças. Então eu quero apenas expor algumas coisas que precisamos entender e também porque são armas de guerra contra o inimigo. Yahweh quer usar essas alianças em nossas vidas para facilitar seu movimento em nós e através de nós. A aliança de adoção já foi incluída no livro Dimensões do Reino, volume 1, nos capítulos Portais e 7 Espíritos de Yahweh. Eu quero que você olhe para a aliança da promessa e a aliança do sangue de Jesus agora neste capítulo. Uma aliança é um acordo vinculativo entre duas partes. A coisa mais próxima que temos hoje para esse entendimento é a aliança do casamento. Na época do Velho Testamento, uma aliança era muito mais profunda do que a nossa hoje. Normalmente havia uma troca feita de um para com o outro, uma promessa feita ou algo que era dado. Jesus Cristo foi o sacrifício supremo que selou nossa posição como herdeiros do trono e do reino de Yahweh. De uma perspectiva hebraica, uma aliança diz: tudo o que tenho, tudo o que pertence a mim e está à minha disposição pessoal é seu e está à sua disposição quando eu assinar esse documento. Então, quando você for atacado, eu irei e resgatarei você, eu ajudarei a lutar. Quando você passar pelo inferno, eu irei caminhar pelo inferno com você. Quando você andar no topo da montanha e se alegrar, eu andarei com você. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras partes sofrem com ela. Ou se uma parte do nosso corpo é honrada, glorificada, todas as outras partes compartilham sua honra e alegram-se com ela. Bem no começo, Yahweh fez uma aliança com Adão e Eva e disse-lhes: sejam fecundos e multipliquem-se, povoem a terra. Eu os faço curadores de minha propriedade. Então,
cuidem de minha criação e dominem sobre os peixes do mar, os pássaros do céu e todas as criaturas que vagam pela terra. Ali, Yahweh fez uma aliança de comprometimento entre ele e o homem. Uma aliança precisa ser selada com algo. A Bíblia diz: Ele também se apropriou de nós e nos reconheceu como seus, colocando seu selo sobre nós e dando-nos o seu Espírito Santo em nossos corações como o depósito de segurança e garantia do cumprimento de sua promessa. Esse selo é a procuração para você pedir ajuda de Yahweh, qualquer hora que você precisar. A procuração diz: com todo o poder que há no meu anel, coloquei um selo de vida, que será exibido em torno de sua vida, e está disponível para você recorrer. O pacto da promessa. Então Deus levou Abrão para fora e disse: olhe para o céu. Lá existem tantas estrelas que você não pode contá-las. Seus descendentes, sua semente, também serão muitos para contar. Abrão creu, colocou sua confiança, sua fé no Senhor, e o Senhor aceitou a fé de Abrão. E essa fé o tornou justo perante Deus. Abrão caiu em sono profundo, e enquanto ele estava dormindo, uma terrível ou assustadora escuridão veio. Então o Senhor disse a Abrão: você, Abrão, morrerá, irá para seus pais ancestrais em paz, e será sepultado com idade avançada. Depois que seus tataranetos nascerem após a 4ª geração, eles virão para esta terra aqui novamente. Depois o sol se pôs e estava muito escuro e de repente um forno fumegante e uma tocha ardente, fogo e fumaça, muitas vezes representam Deus. Passou entre as metades dos animais mortos. Os pedaços de animais mortos eram um ritual de automaldição. Ao passar entre os pedaços do sacrifício, uma pessoa jurava manter o acordo ou sofrer o mesmo destino dos animais. Então, naquele dia, o Senhor fez um pacto, uma aliança, um tratado com Abrão e disse: eu darei aos seus descendentes sua semente, a terra, e o rio do Egito e o grande rio Eufrates. Houve um acordo vinculativo entre Yahweh e Abraão. Quando Yahweh fez aliança com Abraão, um poder foi liberado no reino do Espírito, que permitiu a ele e àqueles que estavam com ele ter a vitória, porque Yahweh estava com eles. As estrelas falam de governo celestial. Havia 2 sementes que eram prometidas a Abrão. Uma foi a semente terrestre, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. A segunda é a aliança onde Yahweh começou a mostrar a Abraão a promessa do poder posicional que Israel iria adquirir. Yahweh disse a ele: conte as estrelas se você for capaz de numerá-las. Assim será com seus descendentes. A primeira promessa é de poder posicional para governar a terra, para recuperar o que Satanás tirou de Adão. Esta aliança fala da semente celestial e nos manda despojar qualquer usurpador que possa ter um controle sobre essa área de mordomia que Adão perdeu. Mas Yahweh deu a nós através de Jesus Cristo. Yahweh nos deu poder nesta aliança para afirmar nosso domínio naquela área e expulsar o usurpador. O poder de afirmar o domínio e operar na dimensão do reino para tirar o domínio do mundo demoníaco que nos manteve presos. O mundo espiritual é real, mesmo que muitos de nós tentemos ignorar, enfiando a cabeça na areia, o que dá ao nosso traseiro a oportunidade de ser chutado pelo diabo. Você não pode ignorar o mundo espiritual. Então Yahweh nos deu a capacidade de lidar com isto. A segunda promessa diz: eu darei aos seus descendentes a terra.
Yahweh estava falando sobre uma semente muito natural e uma terra muito natural, mas há uma aplicação muito espiritual para esta promessa. No mesmo dia, o Senhor fez um pacto, promessa, penhor com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu, e o Eteu, e o Perizeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgazeu, e o Jebuseu. Uma coisa interessante sobre isso é que um desses grupos de pessoas não era uma nação. Isso é, os Refaíns, que eram uma raça de gigantes. Os Refaíns existiam nos dias de Israel, mas Israel ganhou a vitória sobre todos eles. Eles não eram uma nação que possuía um lugar, terra ou posição, pois onde quer que eles fossem, eles eram conhecidos como os senhores da terra. Naquele pacto, Yahweh deu a Abraão domínio sobre o mais alto principado espiritual, que exerceu pressão sobre a terra em seus dias, dando a Abraão a autoridade e o mandato de ir lá e chutar os refaíns para fora. Yahweh nos deu isso hoje, para irmos lá expulsá-los. Eu não sei quantas vezes já tinha lido esse versículo até que o Senhor disse: olhe e veja. Então comecei a fazer um estudo sobre os gigantes da terra, que foi uma jornada muito interessante. Lembro-me de começar a procurar algumas informações sobre esses gigantes e como eles estavam presentes nos dias de Noé. Um osso de fêmur foi descoberto e documentado em alguns registros como tendo 1,80 m de comprimento. Um fêmur é o osso da coxa da perna. Isso significa que alguém tinha aproximadamente 7,60 m de altura. Não é de se admirar que os israelitas disseram: lá vimos os gigantes, os descendentes de Anak, vieram dos gigantes. Nós éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, por isso estávamos à vista deles. Esses seres já tinham saído do reino demoníaco, como a Bíblia diz. Havia gigantes na terra naqueles dias e também depois, quando os filhos de Deus vieram para as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Esses foram os homens poderosos que existiram na antiguidade, homens de renome. Eu me pergunto o que aconteceu com seus espíritos quando eles faleceram. A eclésia precisa entender que Yahweh vai nos levar a um lugar onde teremos domínio posicional, não apenas sobre uma cidade, mas sobre as placas tectônicas da terra, e que é o nosso trabalho exercer a autoridade que Yahweh nos deu nos lugares celestiais, que é o reino de domínio de onde a autoridade é exercida. Cerca de 3 ou 4 anos atrás, em meu tempo de preparação para ir a uma nação particular, eu entrei no reino do Espírito para ver o que estava acontecendo, porque queria ver as coisas pelas quais eu estaria lutando. Eu tenho domínio e eu quero me certificar de que quando for a algum lugar, eu vou estar revestido com a armadura de Yahweh, permanecer em meu papel, e as influências espirituais terão que dobrar os joelhos, porque Yahweh fez uma aliança e me deu o direito de exercer a autoridade. Algumas pessoas dizem que não podemos fazer isso, porque a unção corporativa é necessária, mas é a unção do crente individual que nos permite trazer a unção corporativa para liberar a terra do poder e controle errados. Lembro-me de empurrar um dia e esbarrar em um véu no reino do Espírito, que eu nunca tinha visto antes e não entendia. Quando eu não entendo algo, eu persistentemente empurro até quebrar. Como eu quero saber o que está por trás disso, porque Yahweh me deu acesso como filho para a dimensão do reino. Quando eu empurrei este véu, ele se abriu e havia uma criatura demoníaca por trás dele. Esta criatura era a coisa mais magnífica que eu já tinha visto. As pessoas falam sobre espíritos territoriais, mas eles estariam bem abaixo na cadeia alimentar.
Eu me lembro de olhar para essa coisa e ver o trono em que ele estava sentado, ver o reino de domínio que tinha sobre uma área deste planeta e o domínio que ele tinha sobre uma determinada nação. Lembro-me de olhar para ele e pensar: Senhor, é para isso que o Senhor vai nos trazer? E eu disse: ah! E aquele ser me ouviu. Quando ele se virou ao redor, eu vi tanto ódio em seus olhos, mas por trás de seus olhos eu também vi medo, porque ele tinha sido visto pela primeira vez. Quando Yahweh começa a mostrar algo no reino espiritual, você entra na herança da aliança da promessa, porque Yahweh nos deu os lugares celestiais para governarmos lá dentro. O pacto da promessa nos manda para a guerra, capacitando-nos para executar o julgamento, para desapropriar e expulsar o inimigo. Yahweh deu ao seu povo Israel a terra, mas eles tinham que possuí-la e despojar quem ou o que estivesse ali. Essa aliança trouxe Israel no Antigo Testamento e nos traz hoje em tudo o que Abraão tinha. Isso nos coloca sob essa bênção. Assim, a unção que fluiu de Abraão também pode vir sobre nós. Essa unção nos ordena a exercer domínio sobre tudo o que Yahweh nos deu. A aliança da promessa nos permite fazer a obra que Abraão fez. Ela liberou Israel para ir e despojar tudo o que havia naquela terra. Está vindo uma geração Caleb. Pessoas falaram sobre a geração Josué e a geração Josué está fazendo um bom trabalho. Mas estou esperando porque eu sou um Caleb. Quero os gigantes. Caleb foi a Josué naquele dia e disse-lhe: agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje já tenho 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra quanto para sair e entrar. Agora, pois, dá-me esta montanha, de que o Senhor falou aquele dia. Pois naquele dia tu ouvistes que estavam ali os anaquins, os grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. E Caleb assumiu os lugares altos. A Bíblia diz que nós faremos obras que Abraão fez. A palavra de Yahweh vivificada em nós constrói vida e produz fé. E Jesus é o Espírito vivificador. Fé. A fé é algo que é imputado a nós. A história de como a fé foi imputada a Abraão não foi registrada para ele, apenas para ele. Foi escrita para todos nós, que um dia seríamos creditados por fé em Deus. Aquele que ressuscitou Jesus, nosso Senhor do reino dos mortos, ele foi entregue à morte por nossas ofensas e ressuscitado para que possamos ser justificados perante Deus. A fé produz justiça. Ele não vacilou na promessa de Deus pela incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus e estando totalmente convencido de que o que ele havia prometido ele também era capaz de executar. E, portanto, isso lhe foi imputado como justiça. A palavra diz que Yahweh imputa a justiça por fé. Yahweh aparece e sopra vida dentro de seu espírito. É por isso que a palavra diz: a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem por meio da lei, então Cristo morreu em vão. Não é a sua fé, mas é a fé dele no que ele lhe deu, operando em você, que lhe permite viver a vida de um cristão. Não está em sua própria força. E fé é algo que você tem que construir também. A fé produz obediência.
A obediência de Abraão nos permite vir debaixo da cobertura da bênção. Por causa da obediência de Jesus na cruz, nós podemos entrar em sua obediência e experimentar a provisão de obediência dentro de nós. A fé produz provisão. A aliança nos traz a bênção de sermos capazes de ver a provisão de Yahweh muito tempo antes de recebê-la. Então somos capazes de entender e receber essa provisão a partir da dimensão do reino e possuir a promessa de Yahweh. O diabo me odeia falando sobre esse assunto. Glória! É nossa excessivamente grande alegria e privilégio e prazer de resistir na face do diabo. Mas você só pode fazer isso por meio de um relacionamento com Jesus Cristo. Se você tentar se conectar com qualquer outro mundo espiritual ou reino espiritual fora de Jesus Cristo, você está se conectando com um mundo demoníaco. O acesso a Yahweh é por Jesus. Não há outro portal, apenas Jesus. É tudo sobre Ele e o preço que Ele pagou. Essa é a única fé no mundo que Yahweh procura no homem. Todos os outros são os esforços do homem tentando encontrar a salvação. A fé traz proteção. A palavra diz isso. Abençoarei aqueles que abençoarem você, e eu colocarei uma maldição sobre aqueles que o prejudicarem ou amaldiçoarem. E todas as pessoas, famílias e clãs da terra serão abençoados através de vocês. As promessas da aliança abraâmica. Essa aliança nos traz para o reino da unção, que impede o mundo demoníaco de lançar suas garras sobre a nossa vida. Por estar debaixo de uma aliança, a aliança e o poder que está nela é minha proteção. Como estou protegido por este pacto, há uma provisão lá para eu invocar e liberar a unção e o poder de Yahweh em meu favor. E então eu levanto essa aliança no mundo espiritual orando. Pai, de acordo com esta aliança que tenho cumprido, de acordo com a semente enxertada de Abraão que existe em minha vida, a aliança que diz, aqueles que o amaldiçoarem, eu amaldiçoarei, Pai, eu estou nisso hoje. Quando mantemos essa aliança no mundo espiritual, sabemos que assim a maldição sem causa não virá. Portanto, qualquer coisa que seja uma maldição sem direito legal para vir, volta para o lugar de onde veio, porque sem causa uma maldição não pode ficar. Uma maldição derrotada. Há algum tempo atrás eu passei por uma situação onde bruxas pintaram com sangue de animal uma maldição em um círculo com símbolos ocultos em todo o muro da frente de uma igreja. Eu conheço esses símbolos e sei para que são usados, sei a maldição que era. Eles haviam deixado uma faca de sacrifício com sangue por toda parte, peças desmembradas do animal foram colocadas na frente da igreja. A maioria dos cristãos iria lavar tudo e fingir que não aconteceu. Não contariam a ninguém. Eu disse, glória ao Senhor, porque nós vencemos. Percebe? Se você ficar intimidado pelo mundo demoníaco, ele o colocará fora da posição e então tomará posse do seu poder. Então eu fui com o pastor para ver o que Yahweh faria. Quando chegamos lá, lavamos o sangue da parede, tiramos os objetos, queimamos a faca sacrificial, martelamos e dobramos antes, jogando ela em uma lata de lixo. Porque eu adoro fazer coisas que destroem o poder demoníaco. Também queimamos os pedaços do animal e então oramos. Pai, deixe que isto suba como uma fragrância para que a tua glória venha sobre isso e que o Senhor golpeie o inimigo com a mesma maldição que eles lançaram sobre nós. Porque na aliança diz que aqueles que te amaldiçoam, eu amaldiçoarei. Eu me senti levada a dizer ao pastor que levaria 3 dias e então veríamos Yahweh começar a se mover. Naqueles 3 dias assumimos nossa posição e sustentamos a aliança orando. Pai, estamos sob essa aliança e decretamos que qualquer maldição sem uma causa não pode pousar. Estamos sob a provisão e proteção do poder dessa aliança. Senhor, que seja de acordo com a tua palavra.
No terceiro dia, uma das pessoas que era o portão aberto, profeticamente falando, na igreja, de repente teve uma revelação. Como o Senhor mostrou a ela, no reino do Espírito, o que aconteceu naquela noite. Um enorme anjo guerreiro veio no círculo de bruxas e começou a pegar as pessoas e jogá-las ao redor da sala, até que houvesse tanto medo naquela sala que todos eles fugiram. Essa irmã profética viu isso acontecer em sua visão e compartilhou conosco. Naquele momento eu soube que Yahweh estava começando a se mover. 10 minutos depois nós recebemos uma ligação dizendo: Oi, por favor, vocês podem me ajudar? Eu fui uma das pessoas que lançaram uma maldição sobre a sua igreja. Noite passada aconteceu algo para nós e eu estou com tanto medo. Por favor, o que eu preciso fazer? Eu quero pedir o seu perdão. O que eu preciso fazer? Ela disse: Não vamos voltar porque estamos com tanto medo que o coven se desfez. Por favor, me ajude, o que eu faço? Então eu fui capaz de guiá-la através da oração e ela foi salva. Uma maldição invocada de maneira errada não pode se concretizar. Isso volta para de onde veio. É por isso que eu não tenho medo do mundo espiritual, porque eu conheço a provisão da aliança de Yahweh através de Jesus Cristo pela minha vida. Yahweh nos deu isso. Se você pode ser intimidado por um demônio, eles vão colocá-lo fora de posição. E posição é tudo. As chaves que são dadas por meio deste convênio não podem ser ganhas. Nós devemos recebê-las pela fé. Então, como entramos na promessa da aliança? O que nós fazemos? A Bíblia diz: tudo o que você pedir em oração, de acordo com a vontade de Deus, acredite com confiança que você o recebeu e essas coisas serão dadas a você. Lembre-se que você não pode conectar-se com Yahweh exceto através de Jesus. E, portanto, se você tentar orar e você conectar-se com o mundo espiritual que está fora da presença de Yahweh, você estará se conectando com um mundo demoníaco. Devemos assumir a propriedade de nossas necessidades e pedir que sejam atendidas de acordo com a palavra de Yahweh. Espírito, alma e corpo. A Bíblia diz: O Senhor disse a Abraão, e disse-lhe: Toma-me uma novilha de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma pomba e um pombinho. Diz que esses animais para o sacrifício tinham 3 anos, e 3 fala da ressurreição. Uma novilha fala do corpo, uma cabra fala da alma, e o carneiro fala do espírito. A pomba fala do poder do Espírito de Yahweh e um pombinho fala do poder de nossa vida espiritual. Essas coisas foram uma aliança que Abraão fez. Abraão trouxe todos eles para Deus. Então Abraão matou os animais e cortou cada um deles em 2 partes, dividindo-os ao meio, colocando cada metade oposta à outra metade. Mas ele não cortou os pássaros ao meio. Mais tarde, pássaros grandes ou aves de rapina desceram para comer os animais, as carcaças, mas Abraão expulsou-os, talvez representando inimigos posteriores de Israel. Nos dias de Abraão, quando alguém fazia uma aliança, era necessário que as 2 pessoas passassem por entre a aliança. Abraão não cumpriu essa parte. Abraão estava dormindo. Mas ele viu Yahweh passar pelos sacrifícios. Yahweh está esperando que nós, através da semente sobre nós, caminhemos com ele, através de nosso próprio corpo, alma e espírito, para entrar na posição da aliança. A Bíblia diz: Eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades do sacrifício. O forno de fumaça é descrito como o incenso que os sacerdotes usavam. Normalmente, eles tinham uma lâmpada que costumavam jogar no Santo dos Santos a fumaça, seria formando uma nuvem na qual a presença de Yahweh poderia entrar. A lâmpada acesa fala de suas orações, fala da maneira como você ora.
E o que você constrói para a presença de Yahweh entrar? A fornalha fala da glória de Yahweh. Sendo assim, a sua oração e a glória de Yahweh são as coisas que você vai precisar para andar com a sua aliança, que é o seu corpo, sua alma e seu espírito. No Novo Testamento, a Bíblia diz: portanto, eu os exorto, irmãos e irmãs, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Somente quando um sacrifício era aceitável é que as duas partes passavam por ele. Agora, é interessante que aves grandes ou aves de rapina voaram para comer os animais, as carcaças, mas Abraão os afugentou. O sentido da palavra afugentá-los significa com força e persistência, até que você possua a promessa da provisão que está em sua terra. Tudo está relacionado com o buscar Yahweh. Quando você começa a apresentar seu corpo, alma e espírito para que a presença de Yahweh invada e atravesse, espere que haverá uma guerra. Aconteceu com Abraão e isso vai acontecer com você. A batalha vai ser algo assim. Era difícil, era impossível e então estava feito. O tomar posse da aliança vai do sonho para a fé, depois para a segurança, depois para o encontro e então a posição de receber. A Bíblia diz: então, se você está apresentando sua oferta no altar e enquanto estiver lá você se lembra de que seu irmão tem algo como uma queixa ou reclamação legítima contra você, deixe sua oferta lá no altar e vá. Primeiro faça as pazes com seu irmão e depois venha e apresente a sua oferta. Um dos obstáculos enfrentados pela eclésia, chegando à posse das promessas nesses convênios, é a atitude que temos para com nosso irmão e irmã. Sua família tem uma vida corporal, uma vida de alma e uma vida espiritual. Sua igreja tem uma vida corporal, vida de alma e vida do espírito. Sua cidade tem uma vida corporal, uma vida da alma e uma vida espiritual. Sua nação tem uma vida corporal, uma vida da alma e uma vida espiritual. Yahweh quer percorrer todos eles, mas começa primeiro com você, possuindo a promessa da aliança. Primeiro aqui em Jerusalém, então além da Judéia e Samaria, e finalmente para os lugares mais longínquos da terra. É tudo uma questão de posição. Nos posicionarmos para a nossa promessa e nossa entrada na provisão de poder relacionado a ela. Existem alguns aspectos de importância no processo de posse dessa aliança, e isso dá trabalho. Naquela época, tudo que eles tinham eram facas, e levaria cerca de 2 ou 3 horas para dividir um animal. O nosso problema é que muitos de nós nunca passamos por essas alianças com Yahweh. A menos que você passe por elas, não espere ter a provisão do poder que está por trás delas. Yahweh quer que nós possuamos essas alianças e as guardemos em nossos corações, porque elas são locais de troca. Tudo que é meu é dele, e tudo que ele tem se torna meu. Como você pode ver, é uma aliança realmente ambiciosa. Então, tudo que eu tenho continua sendo meu, mas tudo dele é meu agora também. Só que então, tudo o que eu tenho torna-se dele. E tudo o que é dele permanece dele de qualquer maneira. Eu sou ambicioso quando isso chega ao poder da provisão das alianças, porque eu quero tudo. Eu não quero apenas um pedacinho. Você tem que se apossar da palavra de Yahweh, abraçá-la, tomá-la e envolvê-la, até que ela comece a trabalhar para a sua vida. Quando você se envolve em algo, isso não é uma ação superficial ou tímida. Envolver-se em algo é uma ação agressiva. A Bíblia diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre um ataque violento e homens violentos o tomam pela força como um prêmio precioso.
Você tem que ser forte quando você se apodera da palavra de Yahweh, forte com o mundo espiritual, até que você possua a promessa que está nele. Apoderando-se da palavra de Yahweh, e isso não é de um jeito bonzinho, manso, tímido. Precisamos falar sobre isso. Sendo pai, eu te agradeço e eu ando nisso. Com uma atitude totalmente diferente por trás disso, que chama as coisas que não existam à existência. Yahweh quer que tomemos posse do que Ele tem para nós em suas promessas. Uma das maneiras de possuir o convênio é a oração. Oração é a parte ativa de tomar posse e dividir seu corpo, alma e espírito, para que o poder de Yahweh possa operar através dele. Somando-se a isso está a leitura da palavra e a retenção da palavra no mundo espiritual, meditando sobre a palavra, até que a revelação do que está nela se torne sua, segurando e construindo uma imagem, até que você possa invadir a dimensão do reino e avançar nesse reino. Você tem que guardá-la, orando fortemente no Santo Espírito, construindo seu homem espiritual, até que haja um processo vibrante de vida saindo do seu espírito. As pessoas me dizem, como você consegue tanta energia? Bem, eu apenas me travo com o Espírito Santo, que é de onde vem o meu poder. Coloco meu dedo na tomada de poder espiritual. No ano em que eu comecei a trabalhar nessa aliança em minha vida, eu fui atingido por um relâmpago e eu sobrevivi para contar a história. Eu já estava me perguntando sobre como entrar no Espírito e Yahweh acabou de abrir a porta. Então, por uma fração de 1 segundo, quando a luz azul atingiu o prédio, eu estava em pé no terraço numa chuva torrencial, totalmente molhado, segurando uma escada que descia até o chão. Esse relâmpago fez BUM! E rendeu $65 mil de danos a toda a parte elétrica do meu prédio. O relâmpago explodiu e eu me desmontei, já que eu tinha encontrado um portal. Você passa um tempo orando em línguas e começa a se lembrar o que aconteceu. Pressiona no momento em que a porta se abre. Depois de ter estado lá, você pode ir lá novamente. Quando você vai lá de novo, a via de acesso fica mais rápida da próxima vez. A aliança do sangue de Jesus. Yahweh tem muitos nomes, incluindo Jeová Jiré, nosso provedor, Jeová Nissi, nossa vitória na batalha, prometendo o suprimento completo de tudo o que está em seu nome, tudo o que ele carrega, cada pedaço de poder, domínio, força, autoridade e provisão no nome. Carregamos essa aliança por causa do sangue de Jesus. Está selado em nossas vidas, através do desejo de Yahweh de trazer-nos de volta ao seu nome, porque ele quer uma família que carregue o seu nome. Você deve saber e reconhecer que foi redimido e resgatado do modo de vida inútil e infrutífero, herdado pela tradição dos seus antepassados, não com coisas corruptíveis como prata ou ouro, mas vocês foram comprados com o precioso sangue de Cristo, o Messias, assim como de um cordeiro sacrificial, sem culpa ou mancha. É verdade que ele foi escolhido e pré-ordenado, predestinado e conhecido de antemão para isso, antes da fundação do mundo, mas ele foi levado ao público, à vista manifestada nesses últimos dias, por causa de você. Através dele você acredita, se adere e confia em Deus, que o ressuscitou dos mortos e deu-lhe honra e glória, para que sua fé e esperança estejam centrados e descansem em Deus. Sem o derramamento do sangue de Jesus não haveria ressurreição dos mortos. Ressuscitar dos mortos não é apenas ter um relacionamento com Yahweh, mas isso quer dizer que Ele está ressuscitando você da morte do registro do DNA de sua vida, elevando você a algo diferente. Isso é ressurreição. E eu estou esperando para ter um corpo como o que Jesus tinha na montanha. Vida no sangue de Jesus. Porque a vida da carne está no sangue.
pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhum dentre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrine entre vós comerá sangue. Esse texto diz que a vida da carne está no sangue. No sangue mora a alma do Filho de Yahweh. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para ter vida, você tem que ter uma expressão na vida. Uma expressão é ditada pelo que a sua alma simboliza. Quem você é ditado por sua alma, não pelo seu corpo. Sua alma é lida por seu corpo, mas é a sua alma que tem sentimentos, tem emoções, escolha, vontade, mente e imaginação tecidos dentro dela, que começa a mostrar quem você é. O sangue de Jesus carrega a alma da vida de Cristo em si, querendo que você mostre essa vida ao mundo em torno de você. Por causa da obediência de Jesus à vontade do Pai, Ele santifica a nossa desobediência, unindo a nossa vontade com a dele. Por causa de sua obediência à vontade do Pai, eu sou capaz de abraçar a sua vontade ao invés da minha. Naquela aliança de sangue, quando Jesus deu sua vida, com aquela vida, Jesus rendeu sua vontade para que a minha desobediência possa abraçar sua vontade e dizer: Pai, eu estou disposto a morrer por ti, Jesus. Não é a minha vontade, então é a vontade de Jesus. A vida que agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não é nossa fé, é pela fé do Filho de Yahweh, que se entregou por você e por mim. É assim que vivemos, pela fé dele, porque não podemos fazer nada de nós mesmos. Yahweh faz tudo por nós e ainda diz: aqui está a minha parte, tudo o que eu quero é a sua rendição. Quando nos comprometemos com essa aliança, o poder da ressurreição que há nela se torna nosso. A vida de ressurreição nessa aliança, que vai nos ressuscitar nos lugares mortos de nossas vidas. Eu aprendi que um direito exigido de alguém é um túmulo sem fim, é um túmulo que nunca termina, e muitos de nós estão presos nos legalismos da vida. Poder de limpeza. Agora que o Deus de paz que ressuscitou nosso Senhor Jesus dentre os mortos, aquele grande pastor das ovelhas, através do sangue da eterna aliança, faz com que você seja completo em toda boa obra para fazer a vontade dele. O sangue abre as sepulturas, onde está o sangue de Jesus Cristo. Há poder de ressurreição. O sangue de Jesus lida com o poder do pecado em nosso viver, mudando-o, limpando-o e transformando-o em uma coisa diferente. Este é um fato realmente nojento, mas é verdade. Quando você trabalha com motores como mecânico, suas mãos ficam muito oleosas. Se você fosse e pegasse um balde de sangue e lavasse as mãos com esse sangue, cada pedaço de sujeira e óleo sairia de suas mãos. Isso é um fato natural. Você pegaria suas mãos sujas e oleosas, que precisam de agentes de limpeza e desengordurantes, para tirar a oleosidade delas, e as lavar com sangue removeria a mancha em você completamente. Se isso acontece ao natural, quanto mais verdadeiro é no espiritual. Quando nos lavamos no sangue, isso remove a mancha do registro do pecado que está em nossas vidas. Quanto mais poder existe em nós, se aplicarmos em nossas vidas pela fé, quando temos comunhão ceando. Quando você ceia,
Você está tomando o poder de lavar do sangue de Jesus em seu corpo, para limpar você de dentro para fora. Porque é de dentro que você e eu mudamos e não de fora. É por isso que nós comemos e bebemos, porque Yahweh quer nos conformar por dentro. O mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos está agora trabalhando em você para conformar-te à imagem do Filho de Yahweh. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio de seu Espírito, que irá transformar o nosso humilde corpo para que seja conformado ao seu glorioso corpo. O sangue nos redime pelo poder da ressurreição, nos reconcilia e nos une novamente, junto com a presença de Yahweh, trazendo unidade, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus estabeleceu como uma propiciação pelo seu sangue, através da fé, para demonstrar sua justiça, porque em sua tolerância Deus havia passado por cima de pecados anteriormente cometidos. Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A Bíblia diz aqui que o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Sobrou alguma coisa fora desse tudo? Quando a Bíblia diz tudo, isso significa tudo. Então você pode olhar para a pior coisa que você já fez e dizer tudo. Você pode olhar para a coisa mais suja que você já fez, no mais profundo segredo, no mais sombrio do seu coração, e você pode dizer tudo. Todo o meu pecado. Quando a palavra te diz que isso te limpa, indica que sumiu, sem registro, não pode ser visto e não pode ser mencionado. Muitas vezes, quando o inimigo entra em nossas mentes, corações e vida, é para nos acusar. A única razão pela qual ele pode acusá-lo é porque você não colocou tudo de si sob o sangue de Jesus. Tudo é feito no reino do Espírito. Quando você faz do sangue de Jesus o seu tudo, o inimigo não tem base para acusação contra a sua vida. O acusador vai para a sala do tribunal e Jesus diz: todos, fale com a minha mão. Você se apresenta no reino do Espírito e começa a fazer batalha espiritual. Os demônios gritam: ah! E você diz: todos, falem com a minha mão. Por quê? Porque a mão do Pai está na sua mão. O sangue de Jesus nos coloca em serviço. Quanto mais o sangue de Cristo, que através do Espírito Eterno se ofereceu sem mancha a Deus, limpe a sua consciência das obras mortas para servir ao Deus vivo. Uma obra morta é fazer as suas próprias coisas. Onde quer que você tenha feito para o que você quiser, o sangue de Cristo está disponível para colocá-lo para servir ao Deus vivo. Você pode ir de servir a si mesmo para servir a Yahweh, mas você tem que aplicá-lo à sua vida. E é preciso esforço para fazer isso, e isso é chamado de cruz. O sangue de Jesus limpa a nossa consciência das obras mortas. A consciência é um ingrediente vital de sua alma. É uma das portas de entrada da alma. Veja o manual do Ian no livro Portais de Entrada das Três Naturezas do Homem. A sua consciência pode estar cauterizada. O sangue de Jesus cura sua consciência e traz uma consciência de Deus em sua vida. Uma consciência da presença de Yahweh. Algumas pessoas me perguntam se eu estou sempre ciente da presença de Yahweh. Sim, eu estou. À medida que ele se move, eu quero segui-lo. Não é porque eu sou tão bom, é porque a minha consciência foi limpa e eu quero ficar perto da pureza. Eu quero encontrar a fonte da pureza do céu que está na presença de Yahweh. Portanto, irmãos,
tendo ousadia de entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um caminho novo e vivo que Ele nos consagrou por meio do véu, isto é, sua carne. E tendo um sumo sacerdote sobre a casa de Deus, deixe que nos aproximemos com um coração verdadeiro, em plena certeza de fé, tendo nossos corações aspergidos de uma má consciência e nossos corpos lavados com água pura. Você não pode entrar na glória e da presença de Yahweh e entrar no santo lugar de Yahweh, a menos que você tenha aplicado o sangue de Jesus em sua vida. Os sacerdotes sabiam muito bem o que iria acontecer. Eles costumavam entrar apenas uma vez por ano, mas a Bíblia diz que podemos nos apresentar ousadamente diante dele a qualquer momento. Portanto, irmãos e irmãs, temos ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Yeshua. Ele inaugurou um caminho novo e vivo para nós, através do véu, isso é, sua carne. Podemos entrar com ousadia em sua presença. Podemos invadir lá por causa do sangue, porque nos deu poder de ir até lá. Isso nos deu autoridade e nos mandou ir lá. O sacerdote costumava ter sacrifícios para fazer por um longo período de dias. Eles costumavam pegar sangue do animal e borrifá-lo sobre tudo para passar por esse processo religioso de limpeza. O sacerdote sabia que se o sangue não fosse aceitável, ele se tornaria uma batata frita. Eles usavam esses sininhos na base de suas vestes para que quando eles se movessem, os pobres coitados do lado de fora soubessem que eles estavam vivos. Eles costumavam amarrar uma corda no tornozelo do sumo sacerdote, porque se aquele sangue não fosse aceitável, ele morreria lá dentro, e esses homens não tinham permissão de entrar lá. Mesmo que o sumo sacerdote estivesse morto, eles o puxariam para fora pela corda. Eles sabiam sobre o sangue, sabiam sobre o seu poder de limpeza e o que isso faria para nos colocar no lugar, para nos permitir chegar diante da glória. Jesus, pois, lhes disse: na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. O sangue de Jesus nos conduz à vida de ressurreição. Quando ceamos, somos participantes da própria essência de Yahweh, que libera vida de ressurreição em nós. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho. Eles não amaram suas vidas até a morte. Quando temos o sangue, podemos ir a qualquer lugar, até mesmo no próprio poço do inferno. Você pode ir a qualquer lugar porque o sangue lhe dá acesso. A razão pela qual muitas pessoas têm tido dificuldades na guerra espiritual é por causa de sua falta de conhecimento do sangue de Jesus e a que ele dá acesso. Os demônios gritam quando você aparece e está coberto com o sangue de Cristo, porque eles veem o seu próprio fim. Eles são atormentados pelo poder do sangue, porque eles veem o seu julgamento. Você simboliza tudo o que eles queriam, mas nunca poderão ter. E eles odeiam você por isso. Mas eles não podem te tocar, porque quando você está sob aquele sangue, o maligno não toca em você. O sangue de Jesus produz a natureza do reino em nós e ao redor de nós. Nos torna vasos equipados para a guerra. Nos torna purificados para uma posição como herdeiros. Faz de nós vasos decretados para o domínio.
Isso nos torna vasos vestidos com justiça, faz de nós vasos preparados para o poder. Então, o que isso significa para você e para mim hoje? Para você e eu vivermos sob a aliança do sangue de Jesus, significa que temos domínio, temos poder, temos posição, temos justiça, temos preparação, temos tudo o que precisamos em seu nome sobre as nossas vidas. O nome e o sangue de Jesus se tornam uma bandeira que diz ao inimigo: não se aproxime de mim. Fazendo as coisas. E então como fazemos isso? Fazemos isso ao tomar a Santa Ceia em fé. Você tem que exercitar isso pela fé, porque agrada ao Pai ver você fazer algo na fé, acreditando que isso vai acontecer, acreditando que lá é uma realidade em que você está entrando quando aceita. Quando eu aplico na minha vida, eu entro na realidade de toda a provisão que Yahweh tem para mim. Eu recebo animado isso, porque significa que quando eu estou coberto com o sangue de Jesus, eu represento o pior pesadelo para o inimigo. O pesadelo que diz: Jeová Nissi, Jeová Rafá, Jeová Tsidekno, Jeová Jiré. O inimigo não vê você, ele vê Deus, porque a aliança traz para você, na provisão, de tudo o que é de Deus. Entramos nisso pela oração. Orar não é apenas dizer palavras. A Bíblia diz: o reino dos céus sofre violência e os violentos o tomam por força. Os poderosos o impõem e o derrubam. Então, quando você ora sobre o sangue de Jesus, Pai, obrigada pelo sangue. O sangue se aplica à minha vida e me transforma em um filho que tem domínio. Yahweh quer nos mudar para nos tornar em quem devemos ser por nossa confissão de fé, nos unindo a algo que não é necessariamente visto com os olhos. Pai, eu me coloco no sangue de Jesus, eu me coloco nisso em nome de Jesus. Em vez de orar com resignação: ó Senhor, eu carrego o jugo do sangue e o meu cônjuge é a minha cruz. É sobre a sua caminhada pessoal com Yahweh, não sobre o seu relacionamento com outra pessoa. Nós meditamos o que não é sentar-se aí com as pernas cruzadas em posição de meditação. Não é sentar-se e ficar focando em uma pedra, pensando em o que você extrairá da vida disso, porque assim você vai se conectar com o reino das trevas. Meditar significa ter a sua mente, o coração, pensamentos e desejos tão cativados com o objeto do seu desejo que você acredita que o possui. Quando eu estou orando sobre estar debaixo do jugo do sangue de Jesus sobre a minha vida, eu vejo essa grande coisa desabar sobre a minha vida. Isso me leva ao reino dos céus, porque onde quer que esteja o sangue de Jesus, estou sob o jugo do reino dos céus. Estou comprometido com a glória, com a provisão do nome de Deus e seu poder e a unção. Envolva o reino. Pegue algo sobre esse ensino que realmente falou com você. Pare por 5 minutos. Ore em línguas com sua mente focada naquele ponto ou aspecto. Projete e se comprometa a exibi-lo. Você precisa ter a sua mente ocupada para que você não esteja apenas orando em línguas roboticamente. Isso significa focar onde o reino de Deus está dentro de você, envolvendo este reino dentro de você e estendendo esse reino para começar a acreditar que esteja unido à porção do que você está vendo. Tudo que você vê, você pode ter. De acordo com sua fé, faça-se por você. Esse é um princípio importante. Tudo onde o olho se conecta, se multiplica. Tudo o que você vir se multiplicará em sua vida, para que você possa obtê-lo. Pai, eu quero pegar essa coisa. Essa realidade vai ser minha.
Segure aquilo e puxe. A Bíblia diz: o reino de Deus está dentro de você. Este é o reino que estou procurando manifestar do lado de fora de mim. Eu não estou procurando algo que saia do céu para mim, toque a minha vida. Estou procurando pegar o que está em mim, para liberar em minha vida, para mudar minha vida. Portanto, estou engajado no reino de Deus que está dentro de mim. É onde o meu espírito está, onde o fluxo da glória vem de dentro de mim para o lado de fora de mim. Continue orando com esse conhecimento. A palavra diz que vencemos pelo sangue do Cordeiro. Pegue uma área secreta de sua vida com a qual você lutou. Apresente-a diante do Senhor e declare o sangue de Jesus sobre aquela coisa em sua vida. É sobre sua vida pessoal, não sobre a Jane, o João, o futuro. É sobre você, com o foco dentro da sua mente e coração. Deus é o sangue de Jesus que me dá a vitória. É o seu sangue. Eu supero isso pelo sangue do Cordeiro. Eu declaro o sangue de Jesus sobre isso. Essa coisa é redimida pelo poder do sangue de Jesus. Está sob o sangue. Aleluia. E simultaneamente ora em línguas. Você pode entrar e sair disso. Você não precisa se tornar totalmente espiritual para fazê-lo. Existe outro aspecto do sangue. Na provisão em Cristo, meus pés são como bronze polido. Estou com sapatos de bronze, o que significa que quando eu piso na cabeça do inimigo, ele não vai machucar meu calcanhar, porque os meus pés são como bronze para o inimigo. O que significa que eu posso fazer o que eu quiser com ele. Na verdade, eu vou gostar de ficar em cima dele, porque ele tem atormentado a minha vida o suficiente. Agora é a nossa vez de pisarmos nele. Em Gênesis, Yahweh disse ao diabo: o que você fez carrega grandes consequências e agora você está amaldiçoado. Você vai se contorcer em sua barriga para sempre, consumindo o pó do qual o homem foi feito. E eu vou fazer você e a sua ninhada inimigos da mulher e de todos os seus filhos. O filho da mulher pisará na sua cabeça e você ferirá o calcanhar dele. No Apocalipse diz: eu vi alguém como o filho do homem. Sua cabeça e cabelos eram brancos como lã, brancos como a neve. Seus olhos eram como uma chama de fogo. Seus pés eram como latão fino, como refinados em uma fornalha. A área secreta de sua vida que você orou e colocou sob o sangue, agora veja aquela coisa sob seus pés. Está permanecendo em cima disso, com a vitória na boca e no coração, com o desejo de Yahweh de ver aquela coisa derrotada em sua vida enquanto você ora em línguas. Aleluia! Eu garanto a você que se você fizer isso todos os dias, por 21 dias, a sua vida começará a mudar, porque você está aplicando o que a palavra diz. Isso é potencialmente possível para nós em nossas vidas pessoais hoje. Ativação. Vou fazer com que você faça uma coisa, e isso é começar a se sujeitar à presença do Espírito Santo. E o que eu faço quando me coloco no jugo da presença de Deus é, em minha mente, eu vejo um jugo vindo sobre mim. Em seguida, ele abrange todo o meu corpo e a minha vida, e então o que eu faço é dar um passo ao lado do Espírito Santo e assim agarrar o seu jugo. Eu agarro o seu jugo, a sua presença. E então, o que eu vou fazer com que você faça é orar em línguas. E eu quero que você se sente no lugar onde o seu homem espiritual está. Gaste 5 minutos fazendo isso. E então começaremos a nos voltar para o Espírito Santo. Enquanto você está orando em línguas em sua mente, eu quero que você comece a pedir a Ele.
Peça a Ele: Senhor, eu quero estar sob o jugo do Senhor. Espírito Santo, eu quero estar sob o jugo do Senhor, porque Tu me conduzes a Jesus. E Jesus, eu quero estar sob o jugo do Senhor, porque o Senhor vai me levar ao Pai. Comece a orar e coloque sobre sua vida o jugo do Espírito Santo. Senhor, eu me uno à Tua presença, Senhor. Eu quero ser conduzido por Ti em toda a verdade. Eu me uno à Sua presença. Você tem que definir seu coração e começar a desejar, começar a permitir que o desejo cresça dentro de você. Senhor, eu quero estar sob o jugo do Senhor. Espírito Santo, quero estar sob Teu jugo. Senhor, quero estar sob o jugo de Tua glória. Espírito Santo, quero estar sob o Teu jugo. Senhor, quero estar sob o Teu jugo. Senhor, eu desejo estar sob o Teu jugo como meu mestre. Santo Espírito, eu desejo estar subordinado a Ti como meu mestre. Senhor, eu me viro para Ti hoje. Senhor, eu tomo o Seu jugo, eu tomo o jugo sobre a minha vida hoje e me uno ao Seu desejo por mim. Eu me junto com a Tua presença hoje. Senhor, eu me uno a Ti. Espírito Santo, eu me comprometo com o Seu desejo para a minha vida. Eu me coloco no Seu destino pela minha vida. Eu me uno à verdade sobre a minha vida. Eu me comprometo com o Seu propósito para a minha vida. Senhor, eu me submeto ao Senhor hoje. Espírito Santo, obrigada. Obrigada porque o Senhor é meu líder, meu guia, meu Senhor, e vai me levar a toda a verdade. Espírito Santo, eu te agradeço. Obrigada, Espírito Santo, por eu poder ouvir a sua voz, por poder sentir a sua glória e sua inspiração. Senhor, eu escolho responder a sua voz hoje. Senhor, Tu és único. Tu és o único que eu escolhi dar o direito de me guiar. Espírito Santo, obrigada. Espírito Santo, obrigada, porque eu vou ouvir-te, porque vou estar perto de ti e tu estarás perto de mim, porque tudo o que o Senhor tem agora está à minha disposição. E, Senhor, tudo o que eu tenho, eu te dou e coloco à tua disposição. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Senhor. Agora você pode continuar e fazer isso com Jesus e fazer também com o Pai.